luz acabava às 10 horas da noite, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha carro na cidade praticamente. Não existia, então, estrada para canto nenhum, a não ser Boa Vista, Caracaraí. Chegando ao batalhão, eu vim marchando, do aeroporto até a sede do batalhão, que era um prédio emprestado da Guarda Territorial. Militar da reserva como subtenente, Luiz Mário Severo Ávila fala de uma lembrança de como era o ex-território de Roraima ao chegar por aqui em 1969, ano que pediu transferência para o extremo norte do país por opção. As fotos retratam um tempo em que o estado era isolado do restante do país. O transporte e logística eram por meio dos rios. O abastecimento na época era precário, como explica o historiador Aimberê Freitas. Poucos meses do ano, junho e julho, tem água. Nesse período, os motores vinham de Manaus até Boa Vista, trazendo mercadoria para o comércio, e desciam transportando boi. Aqui vinha um avião da Cruzeiro do Sul, 2 vezes por semana. Faltava tudo no comércio, por falta de comunicação, por falta de como trazer mercadoria de Manaus para cá. Ainda em 69, um decreto presidencial designou a implantação da sede do 6º Batalhão de Engenharia e Construção em Boa Vista. No ano seguinte, o início das obras da BR-174. O 3º Sargento Ávila recebeu uma missão. Marcar a estrada, fazer o levantamento topográfico, fazer a marcação de 20 metros, nivelar, passar para o papel, fazer um projeto, definir a altura de aterro, tipo de bueiro. Então essa era a minha missão. E isso demorou 3 anos, 70, 71, 72. Em dezembro de 72, eu cheguei a Pacaraima. Ele trabalhou nas 2 frentes, tanto no sentido Pacaraima quanto no sentido Manaus, no Amazonas. Nos retratos, o trabalho de topografia no solo roraimense. A história está registrada dentro do 6º BEC, em uma exposição de fotografias em linha cronológica, sobre os marcos mais importantes da atuação dos militares, como explica o comandante do batalhão. Na época dos grandes trabalhos ali de abertura da 174, o efetivo de militares do batalhão era em torno de 580 homens. Já o de civis ultrapassava 1.500. Então, eram em torno de 1.600 homens que estavam trabalhando em 2 frentes. Uma frente vindo ao sul de Manaus e outra frente trabalhando aqui na região de Boa Vista, em direção a Manaus e em direção a Pacaraima. O trabalho era bem pesado, dia e noite, máquinas e homens civis e militares, em união para garantir a realização de um sonho. Uma máquina que atuou naquela época se encontra na frente do batalhão. Ainda naquele tempo, os moradores da região não acreditavam que um feito tão importante como a construção de uma estrada poderia se tornar realidade. Chegaram a dizer que o estado nunca teria uma rodovia que ligaria ao restante do país. Impedimentos eram colocados. Nós, aqui, habitantes, nativos de Roraima, não acreditavam nunca nessa estrada, porque diziam que havia um pântano entre Manaus e Boa Vista intransponível. E esse pântano, na verdade, não existia, tanto do tamanho que diziam. Por isso é que a topografia do Exército Brasileiro conseguiu fazer a estrada pelo quilômetro 500, pelo Novo Paraíso, e daí descendo até Manaus. Muitos morreram em acidentes durante as obras, mas não foram esquecidos. Na paz, lutaram e trabalharam, sem cessar. Na exposição dentro do batalhão, ainda se encontra o tronco da última árvore que foi derrubada durante a construção da BR, feita pelas 2 frentes de serviço de desmatamento norte e sul. Nesta foto de inauguração, no dia 6 de abril de 1977, o vice-presidente da República, Adalberto Pereira dos Santos. Uma outra foto foi feita no marco da linha do Equador, com as pessoas que viveram aquela época, e uma missa em ação de graças também foi realizada. Hoje, quando passa pela rodovia, o subtenente Ávila
relembra de vários momentos que viveu com companheiros de caserna, inesquecíveis. Boa viagem, disseram os brasileiros a Ávila, que após o término da BR-174, foi o primeiro brasileiro a seguir de carro pela rodovia até o país vizinho. Mas chegando na Venezuela, teve uma desagradável surpresa. Aí, quando cheguei em Santa Helena para mostrar o feito que o Brasil tinha conseguido chegar com a rodovia lá, me prenderam. Fui preso, detido, porque nunca um carro do Brasil tinha chegado naquele lugar. Como é que o brasileiro chega aqui? Aí fiquei lá umas 2 ou 3 horas preso, até que o Ministério de Relações Exteriores autorizou para que nós pudéssemos chegar lá. Porque Santa Helena naquela época também não tinha estrada. 3 anos depois, foi de carro novamente até Caracas. Esse é o registro. Como militar de engenharia, a BR-174 com certeza ficou registrada a ele como a mais bela batalha. O estado saiu do isolamento com o restante do Brasil e do mundo.